Aqui e vamos compartilhar uma tela com os senhores aqui. Isso aí, isso aí, isso aí. Estamos aí no sétimo dia, no dia 7. O 7, segundo aí os estudos científicos, dizem que é o número da perfeição, né? Então, um dia perfeito. Hoje aqui, graças a Deus, um calor intenso, um sol maravilhoso lá fora. As pessoas todas aí super animadas fazendo compras de Natal e enfim. Mas às vezes eu me preocupo, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui no dia 7. O desafio era vocês lembrarem qual é o tema do dia 7, né? E quando nós vamos no mercado, ele tem tudo a ver com o nosso tema hoje, né? Quando nós vamos no mercado, nós percebemos as pessoas com os carrinhos cheios, e eu hoje fiz uma análise, comecei a analisar. Até minha esposa falou assim: ah, para de ser psicanalista, de ser terapeuta, se fica analisando o tempo inteiro. Mas hoje, pela manhã, ó, a gente foi no mercado, lotado o mercado, que a gente foi em dois mercados, e o que que nós percebemos? O consumismo das pessoas, né? O ser humano, ele perdeu a capacidade do pouco, do menor, vamos dizer assim, do simples, né? Quem acompanha as minhas lives, aí as minhas aulas, eu sempre falo, o simples, traz muito benefício e ele é o melhor, mas o simples hoje em dia está sendo mais difícil ser feito, ser executado. E o que que eu percebo? É que as pessoas elas estão num processo de consumismo, né? Você chega no mercado, tem uma explosão de informação na sua mente. Né? É muita cor, é muita promoção, os cartazes de promoção geralmente são em cor amarelo, cor vermelho, que são cores quentes que chamam a atenção, né? E os produtos muito bonitos, fitas e tudo isso. E as pessoas acabam se empolgando nesse universo do consumismo. E aí eu pergunto, né? Natal, o que que é Natal? Né? Qual é o principal objetivo do Natal? A compra, o presente? Será que as pessoas elas entendem o que é o Natal? E essa mentoria ela vai trazer exatamente isso, voltar para a nossa essência. O Natal é o nascimento do nosso Salvador, apesar de que não tem nada comprovado do dia, mas é um simbolismo, é uma alegoria, um símbolo que na minha opinião, é muito importante. Por que que é muito importante? Porque é um momento de reunir a família, é um momento onde as pessoas vão parar para refletir, ou deveria ser, né? Se nós pegarmos aí um tempo mais remoto, mais passado aí, vamos pegar 20 anos atrás, o Natal tinha uma conotação diferente. Reunir a família para ceia, né? Quem é católico ia para a missa, os evangélicos iam para o culto, apesar que muitas igrejas não tinham esse hábito. Algumas famílias se reuniam toda ela para construção da árvore de Natal, dos símbolos do Natal. E no decorrer do tempo, no passar dos anos, a impressão que eu tenho que esse nascer do nosso Salvador parece que ele ficou menosprezado ou de lado. E nós precisamos trazer isso em memória, né? Reunir a família, que bom, mas reunir a família pode ser uma comida simples, que na minha opinião é uma das melhores. Arroz, feijão, um bife, arroz com feijão e ovo frito, que coisa maravilhosa. Porque não é o tanto que tem ou o que tem, mas é com quem você divide. Bom dia, Nai. Bom dia, bem-vinda. É, então, as pessoas elas estão comprando e o que que nós vemos nos carrinhos, o que eu percebi nos carrinhos? Ele tem fruta, ele tem bebida, ele tem refrigerante, ele tem bebida alcoólica, ele tem carne em grande quantidade, ele tem chocolate. Tá, isso é errado? Não.
mas será que é pensado nisso? Será que é programado isso? Eh, eu preciso tanto gasto para comemorar esse momento incrível que é o nascimento de Jesus. Ó, Minas Gerais, chuva, que delícia, uma chuva. No domingo, véspera de Natal, para descansar, ficar em casa, né? Aproveitar a família. Né? Eu vi uma postagem de uma amiga minha que a família estava fazendo pamonha, né? Isso é o espírito natalino. As pessoas estavam fazendo pamonha, né? O pessoal, alguns ralando o milho, outros preparando, lavando a palha. Essa interação, esse nutriente que é o grande diferencial nesse momento. É compartilhar, né? E lembrando sempre que é o nascimento do nosso Salvador e que ele vai ter uma trajetória aqui neste plano, que nós vamos nessa vida humana, para nos resgatar, para nos justificar do pecado, que todos nós somos pecadores. E aí, quando nós vamos falar hoje, que o dia 7 é os nutrientes, né? É, ele vai trazer o quê? Qual é a comida que você tem se alimentado? Como que é os seus nutrientes? Será que você está preocupado com a sua saúde ou você tem tomado muito refrigerante? E por que que eu falo refrigerante aqui? Se sabe que o refrigerante, gente, ele é um único alimento que não é alimento, né? Ele não tem nada de produtivo ou nada de necessário para o ser humano. Absolutamente nada. O ser humano ele vive sem refrigerante sem problema nenhum. Ele não agrega em nada na vida do ser humano. E como hoje muitas pessoas elas têm o vício do refrigerante. Porque às vezes nós achamos que o vício é algumas coisas que álcool, por exemplo, ou cigarro, tal. O vício não. O vício é aquilo que eu faço todo dia ou faço de forma repetida e que traz algum prejuízo, ou seja, vai trazer prejuízo por quê? Pela quantidade que eu vou ingerir, né? Hoje eu vejo algumas famílias com uma visão um tanto quanto diferente, que não introduzem açúcar até os 2 anos na vida da criança, que é o ideal, que não introduzem o refrigerante, aí algumas pessoas, mas eu dou suco. O suco ele também vai ter seus prejuízos, é óbvio, porque ele tem sódio, ele tem mas não vai ter um prejuízo tão grande quanto o refrigerante. Mas virou o quê? Uma prática social, algo que foi inserido e que nós absorvemos isso. E aí, quando nós falamos 21 dias para transformar, o que que nós precisamos entender? Aquilo que nós repetimos muito na nossa vida, ele se torna o quê? Um padrão de comportamento. Então, hoje eu percebo, o meu irmão está aqui assistindo aí, ele pode confirmar isso aí para vocês entenderem. Na minha casa, quando nós éramos pequenos, eu era pequeno, porque eu já tinha os meus irmãos maiores, mais velhos, nós não comíamos tomando refrigerante ou suco, era comida. Hoje eu tenho dificuldade para comer tomando refrigerante, por exemplo. Arroz, feijão, o almoço, a janta. Por quê? Porque o padrão de comportamento da minha família, que o meu pai e minha mãe ensinou, que o meu pai e minha mãe reproduziu, ele era o quê? Um padrão de comportamento que durante as refeições não se tomava nada, né? E aí, eu lembro que tinha umas garrafinhas de refrigerante pequenininhas, eu não lembro o nome, não sei se era da Antártica, que aqui tinha a fábrica da Antártica, que para nós aquilo era só dias especiais que tinha aquele refrigerante, e era uma delícia. Se não me engano, tinha uma que era laranjinha, alguma coisa assim. Tinha um refrigerante Brahma, que era uma garrafa diferente. Aquilo, ele era em dias extremamente festivos, que era o Natal, né? Que era o Natal Crush, né? Crush, que era o Natal. E aí você leva a sua mente a entender, é um dia especial. Nesse dia especial, eu posso fazer isso. E aí começou esse dia especial, nós termos uma vida um tanto quanto desregrada. As pessoas acabam ganhando peso, as pessoas deixam de fazer academia, as pessoas. Por quê? Porque há um processo de comer além do que nós necessitamos. E aí nós vamos comer muita coisa, né? Eu tenho uma experiência, gente, que eu preciso falar para vocês. Na verdade, não é legal, mas eu preciso contar.
eu morei em Minas Gerais, né? Aí nós viemos embora. Quando nós voltamos para Minas Gerais para visitar as pessoas, porque o pessoal mineiro são pessoas incríveis, né? Não tem como a gente não se apaixonar pelos mineiros. Eles são seres humanos maravilhosos. E nós hoje temos amigos que são nossa família lá em Minas Gerais, apesar de ter familiares também lá, né? Que o meu irmão que está aqui mora em Minas, disse que ele vai trazer pão de queijo para nós aqui final de ano. Nós fomos para Minas, né? Fomos visitar no final de ano. Aí sabe o que aconteceu, gente? Eu precisei ir para o hospital, ir para a Santa Casa lá da cidade onde eu estava. Por quê? Porque eu estava com intoxicação alimentar. Só que a intoxicação alimentar não era porque o alimento estava estragado, não, é pela quantidade de alimento diferente, na verdade. Até o médico falou, ó, não é a quantidade de um alimento. Mas eu comi pamonha, eu comi pão de queijo, eu comi churrasco, eu comi maionese, eu comi tutu de feijão, carne de porco que eles fazem frito, aquilo é fantástico. E eu fui comendo. Por quê? Porque nesses momentos especiais nós perdemos o controle das regras que nós temos. Né? Eu não sou de comer bolo. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito de bolo, não é uma coisa. Eu como, mas não é uma coisa. Lá eu comi bolo de mandioca, eu comi um pudim de queijo da Dona Teresa lá, meu irmão sabe, né? A manhinha. Que pudim maravilhoso! Mas não é algo que eu como. Era pesado, é muito doce para mim. Mas eu fui comer, me deu intoxicação. Porque o meu corpo, o meu organismo não estava preparado. Acontece muito isso no final de ano. E aí vem outra questão que nós vamos falar aqui agora. Muitas pessoas no final de ano, elas vão é, ter um alimento para a alma também. Só que aí elas não vão comer coisas boas, que nem está aqui no slide, que a alma se alimenta de palavras boas. Porque o final de ano, para algumas pessoas, traz o quê? Tristeza, dor, e elas comem as emoções. E aí, esse comer as emoções vai fazer mal de um jeito ou do outro. Então, eu preciso o quê? Quando nós falamos inteligência emocional, o que que é ter inteligência emocional? É ter equilíbrio em tudo aquilo que eu faço. É ter equilíbrio em todos os momentos da minha vida. Eu posso desequilibrar um pouco? Posso, mas o que que eu vou fazer para esse equilíbrio voltar? Eu vou ingerir mais açúcar, eu vou ingerir mais carboidrato, eu vou ingerir, mas o que que eu vou fazer para equilibrar? Eu vou tomar mais água, eu vou fazer uma caminhada, uma corrida, eu vou fazer o quê? Aonde eu vou gastar essa energia? E aí, aonde vem a grande questão que nesse momento o alimento não deveria ser só alimento corporal, o alimento para nosso corpo físico, mas ele deveria vir como um alimento para a alma. Esse é o principal objetivo do Natal. Nasceu Jesus, nasceu o nosso Salvador. É momento de agradecer a vida, é momento de agradecer tudo que nós vivemos e fazer uma reflexão do ano. Por que que o Natal é próximo ao Ano Novo, ou à mudança do ano? Porque o Natal deveria ser o início da reflexão para o final de ano, né? Lembrem da primeiro dia lá da nossa conversa, no dia 1, que nós fazemos limpeza. Aqui na minha casa nós fizemos limpeza de final de ano. Eu e minha esposa, nós temos aí uma questão com limpeza, né? Nós lavamos parede, nós tiramos tudo do armário, lavamos todos os armários, geladeira, lavamos tudo, tudo, tudo se imaginar, a gente lavou. E aí eu pergunto, será que nós, aí eu vou me colocar, eu e a minha esposa e a minha filha, né, que hoje nós somos em três aqui em casa, será que nós tiramos um tempo para fazer essa limpeza interna também? Será que a minha alma, que se alimenta de palavras boas, né, que essas palavras elas vão ser como nutrientes que vai fortalecer todo o meu ser em termos espiritual, da espiritualidade? Como que eu vou trabalhar isso? Será que eu parei um momento e falei assim, gratidão, Deus, por ter mandado seu filho para este mundo, que é um mundo de tristeza e de dor, e que ele sofreu tudo que ele sofreu por amor da minha alma.
por amor de quem eu sou. E aí eu vou fazer uma reflexão e alimentar a minha alma com palavras boas. Ah, mas o meu ano foi difícil. O meu ano foi muito difícil. Mas eu agradeço a Deus em todo momento hoje, porque eu estou aqui, eu estou com saúde, eu estou com a minha família perto de mim, eu estou com os meus irmãos conversando, que a gente ficou um tempo longe. Eu estou em um momento muito bom da minha vida. Foi um ano de muitas decepções. Foi um ano onde alguns amigos, que na minha opinião eram amigos verdadeiros, pareceram a ser os grandes algozes da minha vida. Mas o que que isso trouxe para mim? Me fortaleceu. Trouxe o quê? Trouxe um olhar diferente, trouxe um olhar sobre o ser humano. Eu poderia falar mal, eu poderia acusar, bater, mas eu não sou igual a ele ou a eles. Eu sou diferente. É fácil isso? Claro que não é. Mas eu consigo quando eu sei quem eu sou. E quando nós falamos de palavras boas, tem pessoas que toda vez que elas vão conversar conosco, elas sempre vão trazer palavras boas. A gente sente a verdade da pessoa na palavra dela, o bom dia dela é verdadeiro. É como você está. Hoje eu aprendi a fazer, enquanto terapeuta, eu aprendi a fazer essa pergunta. Antes eu perguntava assim, tá tudo bem? Eu estou induzindo a pessoa. Hoje eu pergunto, como você está? Quando eu mando mensagem, né, pro pessoal aí, eu sempre pergunto como você está. Aí eu já coloco, eu espero que você esteja bem. Por que que essa fala vai ser diferente? Tá tudo bem? Porque eu estou abrindo precedente para a pessoa que eu mandei a mensagem falar. E não tem vergonha nesse momento, eu não deveria ter vergonha. Hoje eu não estou bem. Hoje eu tô um pouco cansado. Hoje eu acho que hoje eu não tá um dia legal. E aí, às vezes, aquela conversa, ela vai alterar essa energia e aquela conversa vai fazer você se tornar melhor. O dia fica melhor. Porque você fala, ah, a gente tem esse período mesmo, né? A gente tem, ou falar assim, ó, hoje eu não tô muito legal, hoje eu tive uma discussão com a minha esposa de manhã. Porque assim, gente, relacionamento, casamento, para ele ser casamento, ele vai ter que ter as diferenças. Por que isso? Porque nós somos diferentes. Nós somos de educação diferente. E aonde que nós vamos aprender a lidar isso? É quando nós alimentamos a nossa alma de palavras boas. Existe um conflito, houve. Então, se pensa em resolver de um jeito, traz uma solução. Enfrenta, né? A neurociência vai falar muito isso. Como que eu resolvo um problema? Eu só resolvo um problema quando eu enfrento ele. Quando eu olho para ele e falo, o problema está aqui, eu vou resolver. Só que nós, seres humanos, aprendemos, às vezes, a deixar o problema meio de lado e, às vezes, até menosprezar o problema. Os nossos medos. Lembrando, medo é natural do ser humano. O medo nos deixa vivo, nos protege dos perigos. Agora, o medo exagerado, o medo que paralisa, ele não pode existir na nossa vida. Só que desde que nós somos crianças, nossa mente é trabalhada nesse medo. Senta porque o policial vai te pegar. Não, ele não vai pegar você. Se você tá certo, não vai pegar. Agora, se você tá andando no carro sem cinto de segurança, sem estar sentado, aí ele pode vir e instruir você, mas ele não vai te prender por causa disso. Vocês entendem como que a gente vai formando um padrão de comportamento? Quantas vezes vocês ouviram, ou eu falei isso para minhas filhas uma época da minha vida. E olha que os meus irmãos todos eram policiais. Ó, cuidado que o policial vai te pegar. Não, gente, ele vai fazer o trabalho dele quando as pessoas estiverem se colocando em perigo ou colocando a vida de outras pessoas em perigo. Ele tem uma função social. E aí, por exemplo, tem gente que tem medo de polícia, tem crianças que têm medo de polícia. E as outras coisas que nós colocamos? Quando você for para a escola, você vai ver, você vai ficar longe de mim, você vai sofrer, porque lá na escola, o professor, ele não vai ficar fazendo o que eu faço para você. A gente pega um padrão de comportamento e começa a ter o quê? Medo. Medo da escola.
Começa a ter ranço da escola, começa a ver o professor. O pessoal fala assim: ah, eu odeio matemática, matemática é muito difícil. Gente, matemática não é difícil. Matemática é uma das disciplinas mais fáceis quando se aprende, porque ela é exata, ela é igual. Sabe o que que é difícil lá no colégio? É filosofia, sociologia, porque ela se transforma, né? Agora, por que que eu vejo uma reprovação enorme em matemática, o ensino médio, física e química? Porque nós já vamos com medo. Professor de matemática é ruim. E olha que eu sou professor de matemática, não sou, acho que não sou ruim, não. Eu era legal. Tentava ser, tentava deixar leve, mas vem um preconceito. Eu dei aula uma época de matemática para alunos do segundo ano do ensino médio, porque eles têm 16 anos. Todo mundo chegava, professor, eu não vou bem em matemática. Aí, quando eu comecei a fazer atividades práticas, mostrar que a vida é matemática, que quando você vai no mercado é matemática, o carro é uma matemática pura ali, que todo o funcionamento desse universo é matemática, é álgebra, é geometria, eles se encantam. Nós fazíamos trabalhos práticos. Eu levei uma turma, eu levei uma, não vou falar a palavra, né, do diretor, porque eu peguei uma turma inteira de segundo ano e fui para o mercado com eles em horário de aula. Claro, pedi autorização para os pais e aquela coisa. Por quê? Eles precisavam ver a matemática, sentir a matemática. Aí eles falam, aí a pessoa fala assim: ah, meu pai não estudou, mas o teu pai é o quê? Meu pai é pedreiro. Nossa, que legal. E como que o seu pai faz para cobrar o trabalho? Ah, ele trabalha, ele cobra por metragem. Tá, e como que ele faz? Ele vai lá e mede o alicerce de tantos profundidade. Ah, isso não é matemática. Isso não é cálculo matemático. Ah, rebocar uma parede. Como que você vai cobrar uma parede que você vai rebocar? Ela tem 2,50 de altura por 3 de comprimento. Aí eu tenho que fazer o volume, o quanto que vai de reboco. Isso é matemática. E a pessoa chega e ela tem uma noção daquilo, a metragem, eu cobro por metro. O metro construído é R$ 450 o metro. E uma casa de 100 metros. Aí ele vai fazer matemática. Mas ele parou de estudar por quê? Porque ele não era bom de matemática, mas hoje ele é pedreiro. Opa! Não é incoerente? Por quê? Porque o padrão de comportamento da sociedade dizia que matemática é difícil, que matemática o professor é ruim, o professor é chato. Ele entra naquele universo da escola, vendo a escola como um problema. E aí ele vai ver aquilo como um problema e ele não vai. Se eu falasse para essa criança ele criança que é um pedreiro, fala assim, ó, pedreiro sofre, porque pedreiro ele tem que fazer cálculo matemático o tempo inteiro. Ele seria pedreiro? Não. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu quero ser médico. Você fala, não, médico é só para quem é rico. Por quê? Ah, porque passar no vestibular é muito difícil. Difícil? Difícil para quem? Precisa de uma nota muito alta, óbvio, mas eu preciso inserir. E aí, como que eu vou mudar ou vou colocar o padrão de comportamento? Hoje eu tenho uma neta, né, de 5 meses. O que que nós falamos para ela? Você é inteligente, você é amada, você é respeitada. O que que nós estamos fazendo? Alimentando a alma dela com palavras boas. Nós temos que tomar cuidado nessa situação, porque se nós falamos, você é linda, nós falamos, é óbvio, você é linda, maravilhosa. Só o lado bom, nós podemos estar formando aí um ser humano narcisista. Os narcisistas começam na primeira infância. Ninguém nasce narcisista. Ninguém nasce psicopata. Ninguém nasce com distúrbios mentais. Eles são produzidos durante. Ele tem a genética. Aí eu falo, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho 49 anos, eu posso mudar meu padrão de comportamento? Claro que pode. Você pode mudar seu padrão de comportamento, de pensamento com 90 anos. Agora, você precisa o quê? Querer. Depois que você quer, você tem que fazer. E aonde que começa isso? Palavras boas, alimentar a alma para que a alma possa levar tudo isso, porque a alma é a parte aonde nós mais temos o sofrimento. É a parte carregada. A Bíblia fala isso. Eu ia pegar uns versículos, mas eu sou meio complicado com versículo, né? O pessoal que já me conhece aí, eu dou umas bolas fora, então eu falei assim, não. Depois, eu não sei se o pastor Everton está aqui, depois ele me ajuda.
a colocar aí os versículos. Né? Mas a alma é onde está a dor, a alma está os problemas não resolvidos, os traumas, né? Um dia uma pessoa chegou e falou assim para mim: Ah, professora, a psicanálise ela estuda a alma. Sim, nosso foco. Ah, mas eu ouvi numa aula que não é mais assim. Não, não é. Claro que é, não tem como. Como que eu vou mudar? É o estudo da alma, é o estudo da onde estão as minhas maiores dores. E muitas vezes as minhas maiores dores, elas foram provocadas para as pessoas que eu mais amo e que mais me amavam. E se sabe por que isso? Porque elas tinham contato direto com você. Uma pessoa que está longe de você, ela não vai te magoar, ela não vai te machucar, ela não vai trazer para sua alma dores, às vezes irreversíveis naquele momento, que só o tempo vai reverter, porque vocês sabem disso. Tem traumas e dores que é só o tempo que vai me ajudar a reverter ou a reprogramar. Alguns lutos são assim. Então, como que eu vou mudar meu padrão de comportamento? Eu vou levar esse alimento, eu vou levar esse nutriente para minha alma. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer. E eu vou ensinar uma técnica que ela parece ser super fácil e ela não é. Parece ser super simples e ela não é. Quem já fez PNL sabe qual é essa técnica, a técnica do espelho. Como é difícil a gente olhar para o espelho. Aqui na minha frente tem um espelho, que é do meu guarda-roupa. Eu olhar, eu estou olhando para mim. Eu estou olhando minha careca, estou olhando que o meu cabelo está arrepiado. Eu olhar para mim e falar assim, Adilson, e aí eu preciso falar o meu nome. Porque a minha mente, às vezes, ela não vai compreender. Eu preciso olhar para o espelho e falar assim, Adilson, você é amado. Adilson, você é inteligente. Adilson, você é bonito. Da gente fala, ah, mas não é. Por que que não é? Quem disse que não é? O que que é bonito? O que que é inteligente? O que que é amado? Esses dias eu fiquei tão feliz assim com uma pessoa que eu não tenho muito contato e a gente conversou num projeto que está vindo aí para o ano que vem e foi uma conversa tão difícil num primeiro momento para entrar em alguns acordos. Quando a gente está num projeto, a gente tem muitas divergências e pontos de vista diferentes. Mas foi ficando leve, a gente foi conseguindo encaixar todas as ideias e no final ele falou assim que você tenha um excelente dia. Eu aprendi nessa conversa a te amar. Eu te amo hoje. E falou, tchau, e desligou. Eu fiquei meio chocado, porque eu não aprendi a ouvir de outro homem, eu te amo. Meu pai nunca falou eu te amo. Os meus irmãos, eu não lembro se falaram, talvez esteja sendo injusto, mas a gente não desenvolveu a habilidade de olhar para um homem, para um outro homem, porque nós vamos ter aquela conotação de orientação sexual e que não tem nada a ver. Eu estou olhando o meu irmão, uma pessoa que eu valorizo, uma pessoa, e falo assim: eu te amo. E eu te amo não é um amor carnal, o amor eros, é o amor ágape, é o amor filos. Mas eu não desenvolvi. Aí aquele eu te amo me chocou e eu fiquei feliz daquilo. Eu falei, e por que que eu fiquei feliz? Porque eu não conhecia ele tão profundamente. Nós ficamos um bom tempo conversando. A gente precisou tirar o quê? As máscaras, porque nós temos máscaras. Nós vimos aí, não me engano, se é o terceiro ou quarto dia, a neuroplasticidade. Nós nos adaptamos às coisas boas, mas nós nos adaptamos muito mais às coisas ruins, e ruins para nós. Tem que deixar isso claro. Tem que deixar isso muito claro. Se eu olho para o espelho e falo, Adilson, você está fora do peso. É fato. Eu não posso olhar para. Às vezes eu brinco com as pessoas, né? Eu tenho distorção de imagem ao contrário. Já ouviram eu falando isso em alguma aula? Que as pessoas. Eu pergunto para as crianças: você me acha gordo? A criança é muito sincera, né? Eles olham assim. Você é gordinho. Que é o pejorativo, né? O gordinho, o bonitinho. E aí as crianças falam, um pouquinho. Eu falo, não, não sou gordo. Eles olham com uma cara, olham pro meu corpo. Depois eu tenho que falar que eu sou, porque senão eu tô mentindo para eles. Se eu olho
E isso tá me incomodando, não é a opinião dos outros, mas é minha. Eu não sei, tá complicado, nenhuma camisa me serve. Então, tome uma atitude. Se você percebeu, olhando para o espelho, que aquilo não está te fazendo bem, toma uma atitude. E não vai mudar. Não adianta fazer uma dieta dessas dietas de 7 dias sem comer nada. Comer só ovo. Não vai. Porque você não vai aguentar esse padrão de vida. Esse padrão de comportamento. Ah, eu vou cortar o carboidrato. Não existe ser humano que vive sem carboidrato. Eu preciso fazer desmame, eu preciso fazer reprogramação, eu preciso ir lentamente para subir essa escada degrau por degrau. E aí, como que eu consigo isso? Quando eu alimento a minha alma. E sabe qual é o momento que eu alimento a minha alma? Quando eu ouço palavras da minha boca, porque eu sou o primeiro a ouvir tudo aquilo que eu falo. Eu me amo, eu me respeito. Esse eu me respeito é muito complexo. Se você se respeita, você não vai tomar tanto refrigerante. Se você se respeita, você vai tomar mais água. Falando isso, estou morrendo de sede. Daqui a pouco eu tenho que pedir para alguém trazer uma água para mim. Se eu me respeito, eu vou fazer uma atividade física. Se eu me respeito, eu vou ter um momento de lazer. Se eu me respeito, eu vou ter um período de sono adequado. É complexo, não é? É muito complexo. E por que que nós não nos respeitamos? Porque nós não aprendemos. Ninguém ensinou. E aí vem algo que fecha aí outra fala do professor Adilson, que está até no meu livro lá. Quem quiser adquirir o meu livro aí, dos Diamantes Invencíveis, ele está lá, dizendo que ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso dar amor se eu não sei o que é amor. Eu não posso ser um bom pai se eu não tenho esse bom pai aqui dentro de mim. Eu não posso ser um bom amigo, ser fiel na amizade, se eu não sei o que é fidelidade. Eu não tenho. Não tem como. Eu só vou aprender algumas coisas se alguém me ensinar. Eu só vou poder falar do livro se eu li o livro. Eu só posso falar bem ou mal de uma pessoa se eu conheço a pessoa. E hoje, gente, eu decidi uma coisa. Esse ano foi fundamental. Eu já tinha essa teoria, mas às vezes eu não aplicava. Gente, nesse ano eu aprendi uma coisa. Eu não admito que ninguém fale de pessoas que convivem comigo. Eu não admito que ninguém venha falar mal de pessoas que eu conheço e que eu gosto, que eu respeito. Quando a pessoa começa a falar, fala, vamos parar por aqui. Não, mas ela falou, eu não sei, eu não quero saber se ela falou de mim ou não falou. Se a pessoa vai continuar, e eu fiz isso algumas vezes esse ano, e algumas pessoas até me bloquearam por isso, mas é eles, não sou eu. Em que sentido? Se quer falar mal dele, então vamos falar nós três juntos? Vamos trazer ele aqui para a conversa? Porque o que que acontece? A partir do momento que eu permito que ele fala, eu faço parte daquela conversa, daquela ideia. Ah, mas eu preciso ouvir. Não, não tem que ouvir, não. Eu não quero saber. Se ele falou, ele fez, é sobre ele, não sobre mim. Agora, se eu permito você falar, eu estou sendo o quê? Compassivo. Eu estou sendo uma pessoa que vai, não deixa eu ouvir para julgar. Eu não tenho que julgar ninguém. Um dia teve uma situação esse ano de uma pessoa muito importante para mim, enquanto ser humano, e que chegou uma informação dessa pessoa. E falou: ah, assim, ele fez isso, falou isso. Eu falei: caramba. Aí na hora eu peguei o telefone e falei assim: olha, preciso conversar com você. Você falou isso? Eu falei: falei. Gente, quando ele falou falei, eu falei: obrigado, Senhor. Ele falou assim: Adilson, eu falei, mas não foi nesse contexto. Nós estávamos numa reunião e uma situação chegou e eu falei, o Adilson que era a questão do problema. Aí eu consegui o quê? Resolver aquela situação. Porque muitas vezes, e eu já fiz isso, gente, porque eu não sou nem, não sou bonzinho, eu já fiz isso, de fazer uma interpretação errada da situação e levar essa informação para o outro e prejudicar até às vezes o outro pela interpretação que eu fiz. Opa, calma lá.
Deixa eu entender o contexto. Porque a pessoa, quando me contou, não contou o contexto inteiro, que era uma reunião, que o assunto era X. Alimentar de palavras boas. Alimentar, às vezes é falar assim, escute, você tá com, eu fiz alguma coisa para você, porque talvez eu tenha feito e não sei. Se eu não fiz, você pode me falar. Se eu te prejudiquei de alguma forma, né? E eu principalmente, gente. Por que que às vezes eu falo isso? Quem tem SPA, quem tem diagnóstico da síndrome do pensamento acelerado, nós esquecemos muito rápido algumas coisas e fixamos outras, às vezes de forma meio, porque é tudo muito intenso na nossa mente. Às vezes aqui na minha casa, a minha esposa, minha filha fala, né, pai, eu falo, menos. Diminua, porque o meu pensamento, eu estou falando uma coisa e a minha mente já está lá na frente. Um dia eu escrevi um capítulo de um livro, estava escrevendo e tal. Aí eu falei para minha esposa, leia. Ela leu, ela falou assim: legal a ideia, mas ela tá bem. Você tem muita coisa para escrever ainda. Eu falei, não, ele tá meio pronto. Ela falou, posso ler em voz alta? Ela leu. Tava sem pé nem cabeça. Por quê? Porque eu tinha o pensamento e fui digitando na minha cabeça, estava tudo ali, mas faltava quê, faltava mais, tinha vírgula no lugar errado. Por quê? Porque o meu pensamento. Então, às vezes, as pessoas precisam chegar e falar assim: opa, isso é o quê? É quando eu olho para o espelho. Antes, eu não falava que tinha SPA. Antes, eu não falava que tinha TAG. Eu tinha vergonha. Transtorno de ansiedade generalizada. Ah, o mimizento. A pessoa que qualquer coisa é mimimi. A pessoa que qualquer coisa tem crise e fica. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade é para fraco. Crise de ansiedade, aí me perdoe, né? Eu vou usar um termo bem pejorativo, mas é só para elucidar. É coisa de viado, coisa de gay. Quem dera se fosse. Não é, não. É algo incontrolável para nós. E quanto mais você quer controlar, quem já teve a crise sabe disso. Pior é. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de chegar no lugar e falar assim: você pode abrir a janela porque eu tenho um pouco de dificuldade e eu preciso olhar algo aberto, porque senão eu tenho a sensação de prisão. Eu tinha vergonha. Hoje não, se eu chegar no lugar, o dia que o Branco me convidar para ir na casa dele comer pamonha, o Branco mora em Minas, né, Branco? Aí deve ter umas pamonhas maravilhosas. Se eu chegar na casa do Branco e a porta estiver fechada, janela fechada, eu vou falar, Branco, você pode abrir um pouquinho a janela? Porque eu tenho dificuldade com tudo fechado. Eu estou mostrando quem eu sou para ele. E ele tem o direito de falar, ótimo, vai lá e abre um pouquinho e fala, não, não vou abrir. A casa é minha. Eu não gosto da janela aberta. E ele tem o direito de não me convidar mais para ir lá. Porque eu estou sendo eu. Eu não preciso colocar máscara o tempo inteiro e me adaptar, porque eu fazia isso. Porque se o branco quiser conviver comigo, quiser ser meu amigo, ele vai me aceitar como eu sou. Claro que ele vai, no mínimo, tirar sarro da minha cara. Isso tudo bem. Ele vai fazer piada. Ah, né? Paranaense, gaúcho, esse povo aí do sul é meio esquisito. Essas ideias, entendeu? Porque há uma liberdade, há um processo onde eu estou com o meu padrão de comportamento tão definido que eu não tenho problema em falar as minhas dificuldades, falar os meus medos. Todo mundo sabe que eu tenho medo de altura, mas eu moro no 19º andar. Eu tinha dificuldade com o elevador. Hoje eu preciso de elevador, apesar que às vezes eu desço e subo escada, mas é uma questão de atividade física, às vezes necessidade. Por quê? Porque eu fui enfrentar meu medo. Gente, faz um ano que eu moro nesse apartamento aqui. Quando eu mudei para cá, eu não chegava perto da janela. Sabe o que aconteceu esse final de ano? Eu coloquei escada e subi na escada. Quando eu olhei, eu venci o medo da altura? Ainda não. Eu estou no processo. Enfrentei o medo. Só que tem uma coisa interessante. Eu não enfrentei o medo sozinho. E aí vem outro ponto que a gente precisa colocar. Essas palavras boas, elas são muito importantes nós colocarmos, mas nós precisamos também
que na nossa caminhada, na nossa jornada, tenham pessoas para isso. Eu sempre falo para os meus alunos aí, se eu não falei para vocês ainda, eu vou falar. Eu acredito em vocês. Eu acredito no potencial de cada um. Eu acredito na sua força. Eu acredito na sua capacidade de transformação. Eu acredito na sua fala terapêutica que transforma vidas. Eu acredito que você, se você não é ainda um agente, que transforma as vidas, você está se preparando para ser. Comece. Porque nós transformamos vidas não só no consultório, não só dentro, nós transformamos vida quando nós olhamos para alguém e falamos assim: nossa, você mudou o corte de cabelo. Nossa, o seu óculos está diferente. Gente, agora eu tô com o meu óculos, agora vocês vão começar a me ver mais de óculos, porque tá difícil para eu ler sem óculos. Outra coisa é que eu tinha preconceito com óculos. Não sei, eu achava que óculos era para gente inteligente. Aí eu não me vejo inteligente, então eu falo, não vou usar óculos. Olha, o branco é intelectual, ele tá de óculos, não é? Aquelas pessoas assim intelectuais, pessoas equilibradas. Eu não sou intelectual, eu não sou equilibrado. Então, o óculos para mim, o que que era? Padrão de comportamento. E aí hoje eu tô, né? Achei meu óculos perdido, ontem eu usei ele o dia inteiro. O que que isso vai trazer? Eu preciso que as pessoas também venham com palavras boas. Eu acredito em você. Que bonito que você fica de azul. Nossa, que legal. O branco tá de branco hoje. Hoje eu tô usando, falando só com ele porque só ele tá com a câmera aberta. Os outros eu não vou mexer. Nossa, você fica bom, bonito de branco. Apesar que o branco ele tava com uma, se diz, numa das aulas eu estava se reassistindo, ele tava com uma blusa, acho que era marrom, uma cor terra, linda aquela camisa sua, branco. Falei, acho que eu quero uma camisa dessa para mim. Falei, inveja, inveja é uma coisa, recalque é outra, né? Você sabe qual que é a diferença de inveja e recalque? Inveja, eu quero a camisa do branco. Eu tenho inveja, porque ele tem a camisa e eu não tenho. O recalque, eu quero ser o branco. Eu quero a camisa dele, eu quero o óculos dele, eu quero a vida que ele tem. Só que eu não quero os problemas dele. Eu quero só a parte que eu vejo que é bonita. Isso é recalque. Inveja é inveja do branco. Do branco a usar. É diferente, eu quero a camisa dele. Padrão de comportamento. Então, se você não tem essas pessoas que são as pessoas que estão compartilhando essa caminhada com você e essa jornada, e que essas pessoas não estão trazendo palavras boas, não estão trazendo esse alimento importante para a alma e que vai refletir no seu corpo, seja você essa pessoa. Seja você o tio legal. Seja você o irmão que apazigua. Seja você o irmão da igreja que faz atividade. Seja você a dar boa noite para todas as pessoas. Isso é fato. Por quê? Porque isso contamina também. Engraçado falar contaminar. Vamos contaminar com o lado bom, vamos contaminar as pessoas com o bom dia. Eu contei num vídeo uma época atrás, eu desci, estava indo muito rápido trabalhar, era de manhãzinha, acho que era mais 6 e pouco da manhã, estava começando aquele dia clarear, estava lindo o dia, uma temperatura bem amena, bem gostosa para nós que somos do sul, nós gostamos mais do frio, né? Eu amo frio. E aquela temperatura mais geladinha, e eu rapidinho. E quando eu atravesso o semáforo, né? Aqui perto do prédio tem um semáforo, estava indo a pé trabalhar, vem uma senhora, ao contrário. E quando eu passo por ela, ela fala, bom dia. Eu levei um susto. E eu olhei para ela, falei, bom dia, como que a senhora está? Ela, eu estou bem. E a gente, pô, isso muito rápido. E eu atravessei a rua e ela foi, eu virei e fiquei olhando ela caminhar, aqueles cabelos brancos, feito coque, com uma bolsinha, eu acho que ela estava indo na feira, algum lugar assim, as pessoas mais velhas. Ela mudou meu dia com um bom dia. Aquele dia fez eu refletir aonde nós perdemos a capacidade de olhar o outro. Em que momento da nossa vida nós perdemos a capacidade de olhar o outro e ver beleza no outro? Porque nós, enquanto crianças, nós éramos assim.
bom dia, boa tarde, até começar, não pode conversar com quem você não conhece, não pode, claro, tem que ter o cuidado, mas não extremo. Eu falei, em que momento eu perdi essa gentileza? E eu sempre posto, eu decidi ser gentil. Eu moro num prédio aqui que tem muita gente. Tem pessoas que entram no elevador, você está no elevador, eles não te olham, eles batem ali para ir para o andar deles. O que que eu faço hoje? Se diz, minha esposa falou, ai, por favor, fico com vergonha. Bom dia, boa tarde, olá. Se a pessoa está com um pet, um cachorro, vou mexer com o cachorrinho, se eu vejo que a pessoa retrai, claro que eu também vou retrair, mas eu dei o primeiro passo. Tem pessoas que às vezes entram no elevador, eu falo bom dia, ela fala bom dia. Hoje o dia. Elas abrem um espaço de conversa. Por quê? Porque se ela não tem, é porque talvez ela nunca recebeu, se ela não faz. Eu preciso. E este é o modelo da técnica principal hoje do dia 7. Nutrir a nossa alma com coisas boas, com palavras boas. Outra coisa que nós precisamos colocar aqui, a verdade é a melhor palavra. A verdade é uma palavra muito boa. Só que só fale a verdade quando a outra pessoa pedir para você. Não queira sair falando verdades. Mas eu sou verdadeiro. O ser verdadeiro e ser maldoso está muito próximo. Sabe aquela pessoal, nossa, você engordou. O que que aconteceu que você está mais gordo? Nossa, está bem mais careca. É verdade? É. Mas será que eu quero ouvir isso? Porque eu já sei. Um dia eu fui no médico, e o médico falou assim para mim: você precisa emagrecer, você precisa fazer alguma coisa. Eu falei, por isso que eu tô aqui. Era nutricionista, não, era endocrinologista. Não, mas isso é falta de vergonha na cara. Até pode ser, mas eu não consigo sozinho. Tanto que eu levantei daquela consulta e fui embora. Eu nem terminei a consulta, tanta raiva que eu fiquei daquele médico. Porque ele falou de um problema que era verdade, de uma dificuldade que é verdade, ou era naquela época, de uma forma. Eu estava com quase 120 quilos. Hoje eu tenho 94. Imagine eu com 1,70 m, 120 quilos. Eu tava. Tanto que vocês olharam algumas fotos minhas, que eu estava vendo, quando eu até não tinha barba, era muito diferente. Eu estava com problema de pressão alta. Eu fui buscar ajuda porque eu estava com dificuldade de vencer aquele problema que eu tinha sozinho. E eu encontro um médico que ele é extremamente mal educado comigo. E tanto que ele falou assim: se você não consegue, o jeito é costurar a boca. Pô, se eu pudesse costurar a boca, até costuraria. Se fosse para emagrecer e ficar com 70 quilos. Dá? Não dá. Eu saí de lá, gente, com. Sabe o que que eu saí de lá e fui? Eu fui aonde? Fui numa padaria. Eu fui comer as minhas emoções. Eu nem gosto de sonho, eu não como doce, muito pouco. Eu sou muito da coxinha, muito da massa. Eu comi um x-salada e comi aquelas bombas, não é sonho, é bomba, chocolate. Eu nem gosto daquilo, e comi. Porque eu estava estressado. Aquela palavra má, ela acabou comigo. Eu falei, caramba, eu fui buscar um profissional. E nem o profissional vai conseguir me ajudar, quer dizer que eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Aí chego em casa, converso com a minha esposa, falo pra ela, dela fala, mas ele é legal. Aí acaba comigo. Porque se ela consultou com ele, ele foi legal com ela, e ele foi comigo, aí vem o quê? O sentimento? Eu sou pior ainda do que eu imaginava. E dela, não, mas dela contornou, tal, vamos para outro. E eu demorei para ir. Quando eu fui para um outro médico, o que que ele falou? Eu estou aqui para te ajudar. Eu não posso dizer, e é uma das falas que eu uso também. Ele falou, eu não posso dizer que você vai emagrecer, não. Agora, se você conseguir fazer o processo, você vai ter saúde. Ele me acolheu, ele me olhou, e ele não falou que eu estava gordo. Ele não falou que eu estava prestes a morrer, que eu ia ter um infarto. Não. Ele falou assim: você precisa decidir melhorar. E ali começou o processo. Com ele começou o processo. Né? Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente. Tá fora do peso? Do ideal, sim, mas eu faço 1h30 de academia, eu corro 25 minutos na esteira sem problema nenhum, eu subo e desço, depois subo a escada 15 andares sem problema nenhum. No começo, eu achava que ia infartar
de andar 3 lances-escada. Eu comecei fazendo isso? Claro que não. Impossível. Um dia eu falei assim, eu consigo fazer. Eu fiz, eu quase infartei. Porque eu achei que eu tinha 20 anos, na época eu estava no quartel, que eu corria quilômetros. O meu corpo não estava aguentando. Aí eu precisei começar o quê? Caminhando, subindo. É isso que é. Mas eu ouvi um alimento para minha alma que mexeu com o meu corpo, porque ele falou assim: vamos iniciar, vamos tentar. Então, o primeiro ponto para reprogramar a mente é você perceber aquilo que lhe faz mal. E aí eu só vou conseguir perceber isso se eu fizer as pazes com o meu passado. Eu preciso fazer as pazes com o meu passado. Eu preciso olhar aquele menino talvez que foi maltratado, aquele menino que era gordinho e sofreu bullying e ficou mais gordinho ainda. Eu não suporto futebol. Eu não suporto. Por quê? Porque os meus irmãos todos são excelentes atletas de futebol. Eu brinco que eu sou manco das duas pernas. Agora, por que que eu sou ruim em futebol? Porque como eu ficava com vergonha de jogar futebol com os meus irmãos, que eles eram muito bons, eu sou mais novo dos irmãos homens, eu não jogava. E eu não treinava. Se eu não treino, eu não desenvolvo. Ninguém nasce atleta. Eu estava falando da Rebeca Andrade hoje, ganhou o prêmio da melhor atleta do universo. Do universo foi ótimo, né? Do Brasil. E apesar que ela foi melhor mesmo, ela é incrível. Você acha que ela nasceu fazendo aquilo lá que ela faz? Quantas horas você acha que ela treina? Qual é a alimentação dela? Qual é a dieta dela? Porque a gente vê só o glamour, né? Agora, olhe que interessante. Eu vi uma entrevista do técnico dela falando assim: eu sempre acreditei no potencial dela. Eu sempre disse para ela que ela ia chegar aonde ela quisesse. Aí quando a mãe fala, a mãe falava assim: filha, você pode ser o que você quiser. Filha, você vai chegar aonde você quiser. Só treine, invista tempo. Vocês entenderam que dois pontos maravilhosos, que é o quê? A palavra boa alimentou a alma dela. Ela criou uma confiança que tanto que você vê, ela é o diferencial dessa equipe hoje de ginástica, ela está na confiança. Eles vão assim, eu vou fazer o meu melhor e chego. Eles vão com propriedade, elas vão com propriedade. Elas sabem o que elas estão fazendo e elas não estão preocupadas com os outros. É o foco, é a determinação. Por quê? Porque a alma delas foi nutrida com palavras boas. Elas estão fortalecidas no corpo, porque elas treinaram, mas elas fortaleceram a mente e a alma. É isso que nós precisamos fazer. E aproveitar esse momento, que hoje é dia 24, indo para o Natal aí, para o nascimento do nosso Salvador, é fazer exatamente isso. Fortalecer a nossa alma. E fortalecer as almas que estão às nossas voltas, ou à nossa volta. Eu te amo. Você é importante para mim. Você cortou o cabelo, que legal, que bonito. Esta cor fica boa para você. Eu aprendi uma coisa, né, nesse ano também. Eu sempre fui muito de, quando eu vou na casa das pessoas, levar alguma coisa, quando ele vai dividir, assim, vou jantar, levar uma sobremesa e tal. Agora eu aprendi a sempre fazer um agrado quando a pessoa convida para ir na casa, né? Leva uma flor, leva um chocolate, e às vezes a gente dá uma queimada no filme, que às vezes não conhece direito a pessoa, e leva o quê, né? Aí eu aprendi essa semana que chocolate você nunca erra, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de chocolate muito, né? Mas eu como chocolate. Então, se eu receber um chocolate, alguém vai comer. E como as pessoas se surpreendem com uma caixinha, às vezes, com dois bombons. Aí eu vou trazer aqui, se o Branco me permitir. Eu conheci ele em Salvador e ele me deu um presente. Foi uma das coisas mais significativas para mim. Usei lá os florais, só que eu vou ser sincero, aquele sabonete eu não usei, tá lá bonitinho, guardado aqui numa gaveta. Ele tem uma conotação especial, porque alguém me olhou, alguém me viu,
Alguém se preocupou em trazer. Ele pode ser um agrado, um mimo, um presente que para a gente talvez não tenha um valor tão grande financeiro ou até emocional, mas para quem recebe aquele presente, ele se transforma algo extremamente valoroso, de um valor às vezes imensurável. Nossa, ele nem me conhecia, ele me conhecia por aula online. Ele se preocupou comigo, ele levou a algo interessante e as palavras na hora da entrega e tudo isso é uma memória afetiva que vai ficar para o resto da minha vida. Ele pode brigar comigo, ele pode falar mal de mim, ele pode falar a verdade, enfim, mas esta memória não vai se apagar. Não tem como. E mesmo que eu tente ressignificar, eu não vou conseguir. Ah, eu quero ficar com ódio dele. Não, porque essa memória não tem como eu ressignificar. Porque foi algo natural, algo proposital dele. Ah, eu quero fazer isso. Porque a pessoa é assim. E eu comecei a fazer esse exercício, como é bom para a gente. Como é bom você oferecer. E agora, por exemplo, no Natal, né? As pessoas dão muito presente, mas talvez dê um presente de valor menor financeiro, mas que agregue, levar para a pessoa, obrigado, você está aqui, né? Manda uma mensagem, né? Eu falo, eu não gosto muito dessas mensagens de prontas. Por quê? Porque o bom da mensagem é saber que você tirou um tempo para mandar a mensagem. Apesar que para mandar a mensagem pronta também, mas quando eu escrevo, né? Feliz Natal, né? Que Jesus nasça todos os dias na sua vida durante o ano, é diferente. Ah, então você é contra? Não, não sou contra. Eu acho que o fato de lembrar já é muito bom. Apesar que a gente manda para um monte de gente ao mesmo tempo. Mas quando você escreve e manda para uma, às vezes perde um pouco mais de tempo ou ganha um pouco mais de tempo. Aí vai depender da visão. Então, hoje, no dia 7, ele é sobre nutrientes para a alma. Assim como nós vamos ter, muitos de vocês provavelmente vão ter uma ceia de Natal hoje, e amanhã vai ter muita comida, assim como vai vir o Ano Novo, nós vamos falar também. Encham essa mesa também da alma de coisas boas. Tirem aquilo que não é tão bom. Resolvam alguns pendências do passado. Olhe para o passado de frente e fala assim: olha, eu tive esse problema, mas esse problema não vai me fazer parar. Esse trauma, essa ferida não me representa. Isso não me pertence mais. E eu vou conseguir fazer isso a hora que eu olhar para o espelho e falar assim: eu estava no relacionamento abusivo, eu fui feliz, mas eu não quero mais isso para minha vida. Por que que eu tô olhando para cá, gente? Porque aqui está um espelho, tá? Eu estava no lugar que me fazia mal e eu não percebia. Mas quando eu percebi, desisti disso e decidi não querer ficar mais lá. Mas eu agradeço pelo que eu vi. Você sabe qual foi a minha maior dificuldade? É o dia que eu cheguei, o meu abusador, um dos meus abusadores, que a maioria conhece a minha história, ele era meu tio e ele já faleceu. Eu precisei, pedir perdão para ele de certa forma. A minha mente precisava disso, meu coração precisava disso. O perdão liberta. E aí as pessoas vão falar que isso é loucura, mas eu precisei ir num outro espaço. Eu fui lá no cemitério, eu nem sei se ele está sepultado lá, porque isso não era importante, mas a minha mente precisava daquilo. E eu cheguei lá e falei, esse ano, há pouco tempo atrás, num momento muito difícil que eu passei, eu cheguei e falei, tio, me perdoa. Me perdoa por todo o ódio que eu senti por você. Me perdoa por quantas orações eu fiz para que a sua vida desse errado. Me perdoa por toda a energia ruim que eu mandei para você. Me perdoa porque o que o Senhor fez comigo não deveria ter feito, mas me tornou quem eu sou hoje.
O que eu vivi lá com 7 anos, que foi algo assustador e uma dor imensurável, hoje me tornou o homem que eu sou. E hoje eu decidi que essa dor, ela não me representa. Essa dor eu transformei em força. E eu vou falar dessa dor para que ninguém mais passe por isso, o que depender de mim. Eu vou dizer para as pessoas que não é porque é parente, tio, vô, vó, pai, que tem que respeitar. Você só tem que respeitar quem te respeita. Eu precisei fazer isso para reprogramar a minha mente, porque eu estava com uma dependência emocional de uma pessoa que já não estava mais aqui e que tinha me feito mal, porque o ódio que eu sentia por ele, às vezes era maior que qualquer outra coisa. E aí? Como que ficaria eu sendo terapeuta, sendo cristão, uma vida inteira? Só que não é simples, gente. Não é fácil, isso é muito complexo. Por que que é muito complexo? Porque tem que ser uma decisão sua. Eu não ia conseguir sozinho de jeito nenhum. Eu precisei de um terapeuta estar ali comigo, eu precisei de pessoas que vinham com palavras boas. Eu tinha cortado o relacionamento com alguns familiares dele. Hoje eu voltei porque as pessoas entravam em contato comigo. Eu falei, eles não têm que pagar o preço de um erro dele. Eu não tenho que pagar um preço do erro dele, porque eu estava pagando, mas não pelo que ele fez, porque emoção é algo que eu não controlo. Todo mundo sabe disso. Agora, sentimento eu controlo. O que que é sentimento? É o que eu faço com a emoção. O ódio não tinha como eu controlar. Ele viria. Agora, o sentimento foi uma decisão minha. Amar é uma decisão do ser humano, odiar é uma decisão do ser humano. E eu decidi odiar ele com todas as minhas forças. Foi uma decisão minha. Só que eu não entendia que o ódio que eu estava vivendo, sentindo, era um veneno que eu tomava, achando que eu ia matar ele. Assim como o rancor, como o sentido de vingança. Quando eu consegui fazer isso, que eu cheguei e falei assim, me perdoa, eu não sei aonde que você tá, eu não sei, mas eu não quero o seu mal, eu quero que você encontre paz, eu quero que você encontre perdão, porque eu agradeço. Aí veio a palavra mais difícil para eu conseguir colocar para fora. Eu agradeço por tudo que eu vivi. Caramba, dói, mas é libertador. A gratidão, ela é algo imensurável na nossa vida. Aí você fala, mas você agradeceu por ter sido abusado? Sim, agradeci por ter sido abusado, porque poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Muito pior, em vários aspectos. Eu agradeci por participar de rituais que não são e não provém falar aqui, porque hoje eu tenho certeza do que eu creio. E ninguém precisa me falar nada porque eu sei como que funciona. Eu julgo lá? Claro que não. Porque pessoas boas tem em todos os lugares, assim como pessoas más em todos os lugares. Eu vivi isso esse ano. Lugares que eu achava que jamais teria. Tem. Aonde tem o ser humano, tem o erro, tem o pecado. Esses 7 dias, eu quero que hoje, ele está terminando uma etapa dos 21 dias aqui. A primeira etapa. Eu quero que vocês, em todos os exercícios que nós fizemos até agora, agora é o momento de você olhar para o seu passado e resolver as pendências. Ah, eu não consigo sozinho. O sistema, meu telefone está lá no grupo. Manda mensagem para mim. Manda mensagem para mim. Eu vou te ajudar. Eu vou ser o teu suporte. Só que eu tenho que dizer para você o seguinte aqui. Eu não posso dizer para ninguém que vai ficar tudo bem. Eu não posso dizer que vai dar tudo certo. Eu não posso dizer que a sua vida vai ser transformada da técnica que nós vamos fazer juntos. Eu só posso dizer que eu estou aqui. Se der certo, eu continuarei aqui. Se der errado, mais ainda eu continuarei. Nós vamos tentando, tentando. Agora, você precisa querer. Agora, se você quiser, eu estou aqui. Resolva o seu passado. Olhe para o seu passado e pergunte por que que isso aconteceu? Para que que isso aconteceu? Não me matou,
Graças a Deus. Então me fortaleceu. O que não me mata me fortalece. Então, pegue essa força de todas as dores, só que assim, não é para amenizar a dor. Não é para, tá tudo bem. Você sabe que é uma coisa que eu não gosto de falar, tá tudo bem. Não tá tudo bem ter sido abusado porque era algo que não poderia ter acontecido. Mas agora está resolvido. É diferente. Porque senão eu amenizo o problema. Eu amenizo e aí as pessoas podem normalizar o que não é normal, naturalizar o que não é natural. Então, hoje, dia 24, dia 7, nós temos que nos preparar para o nascimento do nosso Salvador. Assim como amanhã começa, teoricamente, simbolicamente falando, uma vida nova aí do nosso Salvador chegando, que nós possamos amanhã, dia 25, começar uma outra etapa. E eu só vou começar uma outra etapa, só vou iniciar um novo ciclo quando eu encerro o ciclo que eu estou. Eu preciso pôr ponto final no ciclo, senão eu não consigo. Eu era, eu tinha, não existe. O seio quase não existe. Quase eu consegui, quase deu certo. Se eu tivesse feito isso, se eu não existe. Eu tenho que trabalhar aqui e agora. O que eu tenho? Eu tenho vontade, eu tenho fé, eu tenho determinação. E detalhe, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho pessoas que vão me ajudar. Se não são meus familiares de sangue, eu tenho familiares que a vida trouxe para mim. Isso é incrível. Tem pessoas que são família porque decidiram ser sua família e que eles vão estar juntos. E eu estou aqui para o que vocês precisarem, grupo. Outra coisa para fechar aqui que eu queria fazer meia hora, acho que eu já fiz um pouquinho mais, bem mais, né? Dia 29, o pessoal faz retrospectiva, né? Dia 29 de dezembro, que é uma sexta-feira, nós vamos ter um workshop que vai ser Neurociência do Sucesso, né? O 2024 para ser 2024 o melhor ano da sua vida, ou o melhor ano das nossas vidas. O pessoal que está na mentoria 21, ele já está automaticamente inscrito, ok? Porque vai ter inscrição. O pessoal da mentoria já está inscrito. Vocês não precisam fazer a inscrição, certo? É, a gente está aí no processo junto. Esse workshop já faz parte do 21, Mentoria 21, tá? Ele vai ter um custo de R$ 20, esse workshop, para vocês que estão, não tem custo nenhum, que faz parte já da Mentoria 21. Mas o que, que eu quero que vocês me ajudem aí divulgando esse workshop. Por quê? Porque a neurociência do sucesso é algo que ele está vindo para trabalhar o corpo, a mente e a alma, tá? Algumas pessoas vão falar o corpo, o espírito e a alma, mas o que, que nós vamos falar nesse workshop, gente? O que eu falei um pouco aqui, né? Bem mais coisas, porque isso aqui é só um fragmento dos 21 dias, mas nós vamos falar que eu só vou ter sucesso se eu resolver as pendências do meu passado, se eu fizer as pazes com o meu passado. E aí, nesse workshop, nós vamos falar sobre como fazer as pazes. Vocês vão estar tendo mais informações, quem está na Mentoria 21. Mas eu quero que vocês convidem as pessoas para que elas possam ter acesso a esse material. Inclusive, hoje a gente já vai fazer uma postagem, vai ter um grupo lá do Whats, que é o dos workshops que a gente sempre usa mesmo, vocês da Mentoria 21 não precisam estar nem no grupo, nem fazer a inscrição, ok? Não esqueçam disso. Aí o pessoal brincou aqui, mas se quiser pagar, bom, aí se quiser abençoar, aí é outra história, sabe? Um dia o pessoal falou assim, eu queria abençoar, eu estava numa situação bem complicada, eu preciso falar essa parte para encerrar o que, que são palavras boas. Uma pessoa mandou uma mensagem, estava numa situação bem difícil, e a pessoa falou assim, eu queria abençoar a sua vida.
Eu falei, ótimo, o senhor quer fazer um curso? Não, eu queria abençoar, o senhor pode me passar o Pix? Seu Pix? Opa, eu nunca recebi uma mensagem dessa, né? E detalhe, aí me veio uma reflexão, eu nunca fiz também uma mensagem dessa. Eu nunca proporcionei, então, né? O que a gente planta, a gente colhe. Eu nunca plantei desta forma, né? Aí eu peguei e falei, ok. Falei, mas me perdoe a pergunta, porque ele foi, eu estava numa campanha de oração e tal, Deus me trouxe em mente e eu decidi abençoar a sua vida. Amém, né? Aí passei, me acharam aqui um pouco constrangido. Quando eu vi o valor que ele passou, eu falei, caramba, eu mandei mensagem, falei, você tem certeza? Deus me fez sentir. E detalhe, dali acho que uns 3, 4 dias chegou um livro aqui na minha casa. Um bilhete dele, dizendo que ele tinha assistido um workshop e aquele workshop tinha mudado a vida da filha dele, não dele. E que por isso ele era grato pelo que eu tinha feito, e que a filha dele estava me acompanhando, a filha dele tinha decidido fazer curso, estudar por um workshop que ela assistiu. E eu tinha parado, isso aconteceu há poucos dias, eu tinha parado com os workshops. Vocês perceberam que eu falei, não, o último workshop que a gente fez foi do TEI lá, do transtorno explosivo intermitente. Eu falei, vou dar uma parada, eu acho que isso não é legal de ficar todo, né? Na minha impressão, eu falava enchendo o saco das pessoas toda hora mandando, mandando, mandando. Eu falei, deixa eu dar uma parada, dar né, retrair um pouco. Aí ele falou isso, aí você entende o que que uma palavra boa vai fazer na sua vida. Um workshop pode transformar vidas. Uma palavra pode transformar vidas. E uma palavra boa, vai, além de alimentar a alma, ela pode ser o primeiro passo para você transformar a sua vida. Aí eu falei, não, vou fazer. E aí eu tinha estudado, né? Eu estava vendo esse negócio da neurociência do sucesso. Eu falei, neurociência do sucesso, ano novo, vai dar certo. E aí, pelo esse presente que Deus me deu, usando a vida desse menino que nem é meu aluno, né? Mas ele assistiu o workshop e a filha dele veio falar do workshop para ele. A filha dele só tem 14 anos, isso me chamou muita atenção. E ela falou que ela quer estudar, que ela quer fazer faculdade, que ela mudou a vida dela com o workshop. E aí eu falei assim, não, eu vou continuar no propósito. Vamos lá, vamos estruturar um por mês, pelo menos, né? O grupo de estudos está lá para a gente estar sempre levando informação, né? Quando as pessoas perguntam, se diz alguém perguntou dos livros, alguém tirou todos os livros de lá, não entendi por quê. Não deu tempo de eu colocar os livros que eu tinha colocado lá. Então, se alguém quiser livros específicos que eu tenha em PDF, eu mando. Eu sempre falo isso. A técnica não é minha, né? O conhecimento é meu, mas tudo que eu tenho eu devo a Deus, pela misericórdia que Ele tem na minha vida, por tudo que Ele me proporcionou. Então, eu vou compartilhar, o que eu tenho, eu vou compartilhar, sem problema nenhum. Uma técnica que fez, pode fazer. Ah, um curso, pode fazer, não tem problema nenhum. E se me chamarem, vamos fazer um workshop, vamos fazer uma live, vamos fazer um curso, o Branco está me devendo um curso, vamos, né? Nós temos que estruturar o curso, vamos fazer junto, porque juntos nós somos muito mais fortes. E aí eu aprendi muito aqui. A Sandra tá aí. Oi, Sandra, tudo bem? Não vi que você entrou, me perdoe. Gratidão pelas palavras ali no chat. A Sandra falou uma coisa para mim há um tempo atrás, não sei se ela lembra, e que me marcou muito. Quando você coloca Deus no seu projeto, quando você coloca Deus à sua frente, não tem como dar errado. Se não deu certo agora, é porque não é tempo. Aí eu entendi muita coisa ali. Que às vezes a gente quer, mas não é o tempo. A gente faz, não é o tempo. Aí hoje eu vejo, e eu creio fielmente, 2024 será um ano inesquecível, extraordinário. Venham com a gente nesse ano aí, que vai ser o melhor ano das nossas vidas. Eu já estou experimentando o gostinho do ano novo antes, né? Deus tem feito algo maravilhoso na minha vida. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém. Olha, Sandra, você sabe que você é um presente que Deus deu aí na minha vida. Hoje eu estou aprendendo a falar eu te amo, né? Se você soubesse o quanto que eu amo você, como eu amo vocês aqui, né? Falar pro Branco o quanto que eu amo o Branco, eu falei, caramba,
pelos detalhes, as pessoas ficam constrangidas. Agora eu tô aprendendo, então é um exercício ainda, gente. O meu irmão que tá aqui, né? O Ademir, o Adi, como a gente chamava, como eu amo ele. Apesar que a gente morou junto uma época em Minas, e olha, morar junto com o irmão não é muito fácil. A gente, aquela dualidade de amor e ódio, né? Mas eu amo. Hoje eu falo assim, hoje eu tô o exercício de dizer eu amo. E como é importante essas famílias, família ir crescendo, essas pessoas que vêm agregar na família, mas que escolheram ser família da gente também. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estamos abertos. Se não, eu vou deixar vocês ir almoçar. Que bom, Sandra, né? Eu tô aprendendo isso. Mas como eu falei, eu decidi ser gentil. Eu já era gentil, mas eu aprendi que uma pessoa gentil, ela vai falar eu te amo sem restrição, sem medo de represália, sem medo de que os outros vão pensar. Vai falar e vai abraçar, vai, enfim. Hoje eu tô, outra coisa que eu tô vencendo, o abraço, né? Tinha dificuldade com o abraço, tenho, né? Hoje eu tô aprendendo a abraçar o povo. O meu irmão tem um menininho que é a coisa mais linda, o Elias. Ele faz uns áudios, gente. Coloca lá no grupo do 21 lá, meu irmão, os áudios desse menino. Ele tem um áudio orando, ele tem. Que menino abençoado, inteligente, que tem um futuro incrível pela frente, que eu tenho certeza. E esse curso vai trazer para os pais dele isso também, né? De preparar ele, a nutrir a alma dele com palavras maravilhosas para se tornar um grande homem em todos os aspectos. Sem perguntas, gente? Sem perguntas? Então tá. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês aí possam ter este final de tarde e a ceia extremamente saudável, produtiva, com muito amor no coração. Mas eu quero pedir para vocês, eu acho que não precisa, mas mesmo assim eu vou pedir, não deixem de dizer que amam e não deixem de falar que o Natal é o nascimento do nosso Salvador. Isso é o mais importante. Pode ter um monte de coisa, pode ter presente, pode ter comida, pode, mas não deixem de agradecer o nascimento do nosso Salvador. Por ele que nós temos o direito à graça e de ir para um lugar muito melhor. Vamos cultivar isso aí, essa história que às vezes as pessoas esquecem. Quem é o aniversariante, quem é o foco desse Natal é Jesus. Não é nada além de Jesus. Não tem outro, certo? Gratidão por todos. Amo demais vocês. Vocês vão me ouvir muito falar isso agora, tá? E estou também no processo de reprogramação mental nesses 21 dias. Quero estar diferente lá, é meu desafio. Já estou tentando cada dia ser melhor e acho que estou conseguindo. Fiquem bem, Deus abençoe. Uma excelente ceia de Natal e não esqueça que amanhã tem áudio novo de manhãzinho lá para o grupo 21. E vejam lá que eu vou postar do workshop Neurociência do Sucesso. Fiquem bem, Deus abençoe. Tchau, tchau.